Boas-vindas ao episódio 42 do programa Tem Orgulho da Idade. Hoje conta com a presença da nossa querida professora doutora Lia Mara. E você vai aprender como idosos podem se fortalecer mesmo quando enfrentam um câncer durante uma pandemia. Doutora Lia Mara, boas-vindas. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço, pelo convite para estar com vocês nesse momento especial aí, dividindo um pouquinho da nossa experiência, no cuidado aí com a população idosa, E você tem uma grande experiência, doutora Lia? Desde 1999, quando você fez fisioterapia, Depois como mestre em gerontologia, doutora pela PUC, pós-doutora em geronto, em Campinas, São Paulo. Então, é um prazer enorme estar aqui contigo e realmente podendo ajudar, principalmente essas mulheres que conquistam a longevidade, e acabam por enfrentar uma das doenças crônicas que mais a gente teme até e que mais ceifam muitas vidas, mas que a gente gostaria muito de te ouvir, pela grande experiência que você tem, sobre quais são os problemas que essas idosas acabam enfrentando junto com essa doença e o que você tem visto que mais preocupa essas longevas? Acho que tu colocou antes, Juliana, que da minha experiência no trabalho com idosos, eu acho que desde que eu me conheço, assim, como profissional, meu trabalho é voltado, assim, à população idosa, E quando a gente fala de longevidade, fica muito fácil a gente entender o porquê que, na realidade, a população idosa acaba, sendo um público que convive, tem uma incidência, significativa de doenças, como câncer. A longevidade, por si só, ela acaba fazendo com que a gente comece a ter um déficit, na realidade, em todos os sistemas do nosso corpo, Claro, quanto mais anos conquistamos de vida, menor é a nossa função, na realidade, do corpo. Então, mais tempo estamos expostos, na realidade, a um risco maior dessas doenças, Então, hoje, quando a gente fala assim, que a gente tem um número maior de pessoas com câncer, na realidade, nós estamos vivendo muito mais, Então, a partir do momento que a gente tem uma maior longevidade, a gente acaba tendo uma predisposição maior ao desenvolvimento de algumas doenças, E talvez esse momento esteja, na realidade, nos mostrando de uma forma mais impactante, o que é as complicações relativas a ter uma patologia, a ter uma doença, assim, a ter um diagnóstico, assim, num período onde, na realidade, a gente está tendo que se fortalecer como um todo, Então, todas as pessoas estão passando por um processo de entendimento, de conhecimento de si mesmo, frente a uma pandemia, E para os idosos, de uma forma especial, desde o início da pandemia, eles acabaram sendo um público que teve que ficar um pouco mais isolado, porque inicialmente, eram pessoas que estavam tendo, na realidade, chances maiores de contaminação, de complicações decorrentes da doença. E isso também já, porque a partir do momento que vivemos mais, temos, na realidade, uma imunidade menor, Então, o fortalecimento, na realidade, eu acho que é um fortalecimento da gente como um todo, Um fortalecimento físico, é um fortalecimento psicológico, é um fortalecimento social, Todos nós temos que nos fortalecer para o momento que estamos vivendo. E quando temos uma batalha um pouquinho mais forte, uma guerra um pouquinho mais forte, Porque a partir do momento que se tem um diagnóstico de câncer, se tem, assim, a nossa luta, ela acaba sendo um pouquinho maior do que se não tivéssemos esse diagnóstico, Outra coisa que a gente percebe, Adorei essa metáfora, doutora Lia, da guerra, da batalha, Porque a pessoa como um todo, como você diz, também precisa ir para essa luta com muito mais recursos, com muito mais, como se diz aqui no Sul, bala na agulha, como se diz. E esses recursos
eles são físicos, emocionais, sociais, e por isso que essa questão de isolamento afetou muito as idosas com o câncer, porque o isolamento também acabou deixando de ser mais outro desafio, né? O suporte social, o suporte familiar, tudo ficou muito, muito lesado mesmo. Bem, bem importante lembrar isso. Um grande problema. O isolamento, na realidade, ele colocou o isolamento para todos nós. Ele pode ter algo positivo, mas na realidade é um momento que a gente está a gente com a gente mesmo, como diz o outro, né? Então imagina assim, ó, você estar somente com você mesmo e lidando com uma dificuldade que é uma guerra um pouco maior em função de uma doença. Quando a gente está no meio de um número expressivo de pessoas, a gente vai encontrar outras pessoas que estão com os mesmos problemas de saúde que a gente está. E daí, daqui a pouco, a gente vê que o problema da gente, de repente, não é tão complicado perto de outros que a gente enxerga. Se nós estamos isolados, a gente acaba, o nosso problema é o mais grave, porque é só a gente que está enxergando ele, na realidade, né? Então, assim, ó, em relação a essa questão da guerra, assim, ó, na realidade, todos os dias da nossa vida nós precisamos lutar frente a vários obstáculos, né? Então, quanto maior a nossa idade, a gente tem mais déficit em todos os sistemas do nosso corpo, né? Então, fisiologicamente, a gente já tem uma luta maior diária para enfrentar. Então, somado a isso, uma doença que mostra para a gente que a guerra, muitas vezes, é um pouco maior, né? Do que aqui teríamos, de repente, se fôssemos mais jovens, né? Mas a conquista da longevidade. Esse é um dos ônus da conquista da longevidade, né? Quanto mais vivermos, mais chances teremos de desenvolver determinados tipos de doenças, né? Bem lembrado, bem lembrado. É um grande desafio também, me parece, poder estar... Eu percebo quando vou fazer avaliação de idosas que vão se submeter a algum procedimento cirúrgico por conta do câncer, ou quando elas vêm para psicoterapia humanista, ou quando se faz pesquisas, né? Você do mundo da pesquisa conhece muito bem e tem um grande segredo para contar para nós, um grande achado saindo do forno. A gente percebe o quanto que a pessoa muda como um todo. Um grande desafio em encarar essa guerra é que a gente vai sair dela com certeza diferente. A pessoa vai sair diferente. E aí tem um grande desafio que eu vejo como terapeuta, é a questão da identidade, né? Desde quando você vira um CID, né, lá na forma com que é tratada no hospital, nos setores em que você vai ser atendida. Também eu vejo que outro desafio é se conhecer. Fica muito mais difícil quando a idosa não se conhece, não sabe com os recursos com os quais contar. Também quando ela entra em sintomas depressivos ou ansiosos, porque é algo muito desconhecido, é um outro mundo a desbravar, né? Que outros desafios, doutora Liamara, você percebe que essas idosas acabam enfrentando quando elas descobrem toda essa fisiologia desfavorecedora aí, o ônus da longevidade? Eu acho que tem uma coisa assim, ó. Bom, eu sou autora de um livro chamado Segredos para Envelhecer Bem, né? E uma das coisas que eu considero segredos para envelhecer bem é projeto de vida, tá? Então, assim, ó, com o avançar da idade, nós precisamos ter projeto de vida. Não só quem é mais velho, todo mundo precisa de projeto de vida. Mas, de alguma forma, a gente costuma, a partir do momento que parar para nós acaba sendo considerada essa questão de aposentadoria e tal, às vezes deixando um pouco de lado essa questão de projetar algo para a nossa vida. O que faremos depois que estivermos aposentados, depois que tivermos 70, 75, 80 anos, né? Na realidade, a gente acaba projetando a nossa vida em cima da idade e não projetando a vida em cima da gente, né? Não precisamos nem dizer que a gente vive num país onde, na realidade, se tem um preconceito relacionado assim, a coisas que a gente só pode fazer até determinada idade, né?
E, na realidade, nós podemos fazer tudo em qualquer idade. A única coisa que acontece é que, quanto mais longevos estamos, passamos a fazer as coisas de uma forma mais lenta. Então, toda vez que eu falo de envelhecimento, eu falo sempre que, para mim, envelhecer é lentificar. Eu posso fazer tudo que eu faria com 15, 16 anos, mas eu vou fazer tudo isso de uma forma muito mais lenta do que na idade que eu tinha. Então, essa relação a projeto de vida, né, é algo que faz muita falta na vida das pessoas conforme elas vão envelhecendo, né. Nós, mulheres, a nossa vida, ela está muito atrelada, assim, a constituir uma família, a ter filhos, a partir dos filhos, a ver os filhos estudar, se formar, casar, a ver netos, a ver bisnetos e tal. E a gente vai fazendo barganhas com Deus conforme a nossa vida vai avançando, né? Seja, eu me refiro a Deus, e seja o tipo de crença que você tiver, você vai barganhando de alguma forma. Você sempre vai pedindo mais vida para você poder acompanhar a vida das pessoas que você ama. Quando se recebe um diagnóstico de uma doença assim, bate aquele medo de se eu vou conseguir acompanhar tudo isso. Mas vejam bem, talvez a pandemia também tenha vindo para nos mostrar isso. O que a pandemia nos mostrou? Está nos mostrando agora que pessoas muito jovens estão indo ao óbito. Então, às vezes, você não vai ao óbito só por aquela doença que você tem o diagnóstico. Tem muitas pessoas que tiveram suas vidas interrompidas, ceifadas, sem ter nenhuma outra doença levada. O que acontecia é que receberam o diagnóstico de um câncer, muitas vezes acaba sendo, tipo assim, ó, a pessoa vê aquilo como se fosse o fim, né? E, na realidade, nós estamos na vida para aprender. E, às vezes, esses momentos, essas situações, vêm para nos ensinar muitas coisas. Então, antes falei do isolamento, né? Quando a gente vai, por exemplo, quando as pessoas vão buscar um tratamento e elas acabam participando de alguns grupos e tal, elas acabam conhecendo outras histórias, né? E, às vezes, você encontra histórias de pessoas com situações, com cânceres muito mais avançados, com doenças muito mais avançadas, e que, às vezes, aparentemente, estão se sentindo muito melhor do que pessoas que têm, daqui a pouco, diagnósticos um pouco mais tranquilos, né? Incrível, então, incrível. E você fala, então, de uma força até do próprio grupo. Enquanto grupo, é possível que tenha uma força, uma sabedoria de grupo, de pessoas com experiências semelhantes, que pode ajudar essa pessoa a encarar, né? Encarar a batalha. Eu sou uma total defensora de grupo. Eu vou falar de grupo assim no geral. Uma das áreas que eu pesquiso muito é doença crônica osteoarticular, né, inflamatória, essa parte aí dos acometimentos osteoarticulares, e eu gosto muito de trabalhar com os idosos em grupo, tá? Por quê? Porque o grupo, ele remete a gente à socialização, e antes, quando eu falei dessa coisa de projetar a vida, né, conforme vai passando os anos, né, e os nossos filhos vão casando, e vai vindo netos, então, cada vez vai acontecendo um isolamento maior do idoso, né? E, às vezes, até da própria mulher, porque, às vezes, a mulher percebe isso mais, porque a gente, querendo ou não, a mulher, ela é 1001 utilidades, né? E daqui a pouco, quando a idade avança, você acaba diminuindo um pouco as suas atividades e, de repente, e daqui a pouco vai faltar aquilo na tua rotina, no teu dia a dia. Então, não é a idade, na realidade, que diz o que você pode fazer ou não, né? Mas é a forma como você projetou aquele momento da sua vida. Isso é uma outra coisa que também trago no meu livro, é isso, é a socialização, é a convivência no grupo, né? A gente sempre aprende quando a gente socializa de alguma forma, e até no tratamento em si, né? Porque a gente vai conhecendo a história das outras pessoas, e a gente vai enxergando, né? Que às vezes a história da gente não é tão ruim assim, como a gente imagina que poderia ser. Porque tem pessoas lá na frente que estão vivendo situações muito mais difíceis. Uma coisa é certa, né, Juliana, isso a gente não pode esquecer. Quanto mais vivermos, mais chance temos de ter essas doenças, né? Mas, de alguma forma, né, quanto mais ganhamos tempo de vida, né,
mas temos a oportunidade de aprender e de ensinar, né? Tanto é que é uma expressão correta, mas eu nunca uso, né? A se referir ao velho, né? A se referir a, não, é uma pessoa velha, né? Eu tenho não tenho preconceito nenhum à expressão, mas eu acho assim, ó, para mim só o que é velho é aquilo assim, ó, que não quer mais ensinar nem aprender, entendeu? É aquilo que não serve para alguma coisa. Então, assim, ó, lá na tua casa você troca um móvel porque aquilo ali não, né? Que aquilo ali não está servindo mais. Está velho, isso aqui eu não vou mais usar, né? Rasgou. Está velho, isso aqui não sei o quê. Na realidade, tudo envelhece, né? Mas nós, como pessoas, enquanto estivermos ensinando, aprendendo e sonhando, né? Nós estamos jovens. Incrível, Isso é eu estou arrepiada, doutora Lia. Isso remete muito até a noção, assim, que os filósofos, nós terapeutas humanistas usamos muito, que é a noção de temporalidade, né? O teu presente, ele não está sendo roubado, o teu presente, ele é só teu, e essa impermanência do tempo, né? Não parar no tempo, remete a essa ideia de você aproveitar o teu hoje com o máximo de intensidade, né? Isso é incrível. Eu sempre eu coloquei essa situação do socializar, né? Porque eu até vou relatar brevemente aqui uma própria experiência assim que eu vivenciei de uma pessoa próxima de mim na minha família que estava na realidade num quadro terminal, muito doente, passando muita dificuldade e tal, e eu estava muito triste. E eu tinha um compromisso profissional na manhã seguinte, né? E por um momento eu pensei em daqui a pouco não ir ao meu compromisso, porque eu não tinha dormido nem um segundo durante a noite, eu estava me sentindo muito ruim, não precisa dizer que eu estava me sentindo daqui a pouco a última pessoa do mundo naquele momento. E quando eu cheguei no meu compromisso profissional, era com idosos, né? É o público que eu mais trabalho e tal. Quando eu terminei minha fala com eles ali naquele momento, veio um senhor, pegou nas minhas mãos e falou assim: doutora Lia, a minha vida é muito mais feliz porque a senhora existe. Tá? Então, naquele momento, assim, ó, eu já saí chorando, né? Que eu sou muito chorona. Então, assim, já saí chorando naquele momento, mas eu pensei assim, já pensou se eu não tivesse ido ao meu compromisso? Eu poderia estar me sentindo muito ruim naquele momento. Mas mesmo muito ruim, porque a minha aparência não estava boa, por ter passado uma noite toda acordada, estava triste e tal, eu consegui, de alguma forma, proporcionar alguma mudança na vida daquela pessoa que estava me escutando, né? Então, eu acho, Diana, que assim, ó, nada é estático, né? Eu sou uma pesquisadora, tu é uma profissional que trabalha, né? Tratando pacientes, a área totalmente voltada aí à parte da psicologia e tal, e você tem N situações de tratamento, assim, durante o teu dia, a tua vida, teu mês, teu ano, então, mas eu acho, assim, ó, que existe muitos momentos da vida da gente que a prática profissional, a teoria, o teórico do profissional, ele transcende, né? O lado humano, ele transcende a prática da gente. Isso, então, tem muitos, né? Na psicologia, o Carl Rogers, que ele diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas diante de uma pessoa, seja só uma pessoa, ajudando outra pessoa a se tornar mais pessoa, mais ela mesma, né? A humanidade. E eu acho assim, ó, eu fiz até eu acho os postzinhos que a gente ouve de rede social, mas teve um que me chamou muita atenção quando começou a pandemia, que ele dizia assim, ó, que de alguma forma Deus nos colocou na cadeirinha de pensar, né? Então, assim, ó, realmente, nós estamos tendo um momento de pensar muito, mas precisamos pensar muito em vida, e quando vem isso atrelado à doença, precisamos entender que também temos que viver perante uma situação de doença, né? E que muitas vezes você está se achando, que foi o meu exemplo que eu coloquei ali, você está achando que a pior situação do mundo que você vive é a tua, e você vai conhecer outras pessoas e vai te mostrar que tem pessoas em situações tão difíceis quanto a tua, ou até piores, né? Então, assim,
de alguma forma é o que nós estamos fazendo hoje, né, que é estar socializando aqui, tendo esse bate-papo aqui pela rede, por rede social. No momento estamos sendo impedidos, na realidade, de poder fazer essa atividade assim presencial entre as pessoas, mas a gente precisa socializar mesmo que seja à distância, né? E diz assim, doutora Lia, do poder de encontros potencializadores, né? A potência de encontros que, pela pandemia, a gente está tendo que fazer muitas vezes o mais personalizado possível, né? Individualizado, não tanto em grupo. E eu fico aqui pensando assim, o quanto que as pessoas, as mulheres em especial, as longevas, que são as que mais alcançaram a longevidade, as mulheres que mais alcançaram, quando decidem por buscar um encontro, um espaço potencializador com você, por exemplo, uma pessoa que estuda a vida toda, que tem resultados incríveis, teus livros, teus estudos, eu fico pensando assim, que muitas vezes, nem sempre elas descobrem sozinhas, né? Muitas vezes elas chegam por meio de amigas. Aqui, por exemplo, são as filhas que mais levam elas para esses encontros potencializadores, porque muitas vezes assim, elas se sentem sozinhas, achando que aquilo está acontecendo só com elas, né? E, na verdade, essa solidão, ela pode se transformar numa solitude, e um encontro potencializador como esse que você falou pode tornar a vida muito mais colorida mesmo. Quem aí você vê, doutora Lia, que mais ajuda essas longevas, essas idosas, a encontrarem esses caminhos, esses encontros potencializadores, esses grupos que você oferece, as palestras, os seus atendimentos personalizados em fisioterapia? Tu tem uma empresa também, né, em que você oferece serviços personalizados. Quem você vê que mais ajuda essas idosas a encontrarem? Eu acho assim, antes eu coloquei essa questão do projeto de vida, né? A gente tem que ter projeto de vida, independente da idade que a gente esteja. Nesse momento, nós estamos muito limitados com as atividades que a gente podia fazer anteriormente, né? Então, assim, uma das minhas maiores satisfações é sempre ir ao encontro dos idosos, né? Eu gosto muito de fazer isso. Então, apesar de ser uma pesquisadora, eu gosto do físico, eu sou uma pessoa que precisa do toque, né? A profissão me remete a isso. E eu gosto muito de estar perto, né? Nesse momento não está sendo possível da forma como a gente fazia antes. Na universidade, a gente tem vários atendimentos de fisioterapia que acontecem num formato diferente no momento, mas que continuam acontecendo, né? Nós somos de uma cidade que tem vários grupos de convivência de idosos. No momento, os grupos também estão acontecendo de forma online, porque não tem como ser presencial, né? Você colocou antes, né, que eu sou proprietária de uma empresa. A minha empresa, na realidade, ela é uma empresa de qualificação científica, né? Até o momento, ela ainda não tem uma abordagem prática de atendimento para paciente, para idosos. Por quê? Porque ela nasceu justamente junto com a pandemia, tá? Mas o nosso grande objetivo, na realidade, quando assim nos for permitido, é porque a gente quer promover envelhecimento saudável, tá? E quando eu falo de envelhecimento saudável, é para promover saúde, tá? Eu acho que tem algo que a gente, com o passar dos anos, esqueceu. E quando eu digo a gente, principalmente a gente profissional da área da saúde. Porque a gente acabou se preocupando muito em tratar a doença e a gente esqueceu de promover saúde. E eu acho que isso serve também para nós como pessoa, né? Com certeza. Até mais profundo do que prevenção, né, doutora Lia? Não é só prevenção, não é só a lógica médica de diagnosticar e tratar, e nem só de prevenir. É promover. Está tudo bem, né? E pode melhorar. Que nem quando dizem aqui para mim, não, mas eu não preciso ir em psicólogo porque está tudo bem. Mas e o que está funcionando? Os recursos que tem, não dá para potencializar? É aí que vem a questão da promoção, né? Na realidade, assim, eu acho que tem quando eu falo dessa questão de promover saúde, que a gente tem que pensar na saúde, vem bem ao encontro, assim, a Organização Mundial da Saúde tem um documento, né, que fala agora da década do envelhecimento saudável, tá?
Esse documento, ele se constituiu antes mesmo de nós sabermos que a gente ia ter pandemia, né? Esse é um documento que é para o mundo, né? É visando a década de um envelhecimento saudável, que compreende aí até 2030, né? O que nós queremos fazer para ter um processo de envelhecimento saudável? Então, assim, ó, eu fui uma pessoa que eu mudei muito a minha forma de enxergar a minha vida e a minha saúde a partir do lançamento desse documento. Eu pensei assim, não, se a minha vida inteira eu trabalhei com idosos e tal, e eu também estou em processo de envelhecimento, né, eu preciso pensar que essa década tem que ser uma década de envelhecimento saudável para mim, né? Então, o que eu posso fazer para mudar isso? E, na realidade, então, assim, ó, a gente dentro da empresa hoje, a gente tem uma empresa de qualificação científica especificamente mais voltada à área de pesquisa, de capacitação de equipes, né, que atuam, na realidade, na área da saúde, e também de capacitação de equipe, né, na área de fisioterapia, que é a área que a gente atua, e principalmente a trabalhos voltados a equipes que trabalham com idosos, e bem específico para esse trabalho de grupo, tá? Então, quando eu falei antes, assim, ó, que eu sou uma defensora do trabalho de grupo, é porque essa fase da vida não pode ser uma fase solitária, né? Porque automaticamente ela tem uma tendência a ser um pouco mais solitária, por esses exemplos que eu coloquei, que é o fato de que, né, os filhos crescem, vão embora, os netos e tal. Inicialmente falando. Mas assim, ó, é um momento de socializar, de socialização. E isso a gente tem muitas coisas que a gente bloqueia na nossa vida com a idade que estão na nossa cabeça, né? Então é importante a gente ressaltar que quem é longevo hoje viveu numa época onde na realidade se existia preconceito do que se podia se fazer conforme a idade que se tinha. Na realidade, né, eu vou voltar a dizer isso de novo, a gente pode fazer qualquer coisa em qualquer idade, né? Só que depende da gente entender que aquilo ali é algo bom para a gente. E você vinha falando do quanto que a gente, enquanto profissional, muitos de nós profissionais, esqueceu disso, né? Dessa promoção, desses critérios colocados pela OMS, e justamente porque eu vejo que somos nós, entre nós profissionais, que mais podemos sinalizar para os idosos que atendemos, as longevas que atendemos, esses caminhos, né? Essas direções, esse fortalecimento, né? Por exemplo, eu tenho idosas que eu avalio que elas sentiram assim que elas eram muito ágeis, sempre a mil, e com o diagnóstico, com os procedimentos, todos, cada um com sua exigência, elas se perceberam mais sedentárias, né? E muitas até, diante de procedimentos, até cirúrgicos, precisa de um acompanhamento muito mais personalizado. Então, esse acompanhamento especializado que a gente diz assim, que não é simplesmente ir na academia, não é simplesmente sair do sedentarismo e ir na academia, é porque tem uma demanda muito mais especializada. Eu vejo que é algo também difícil das longevas perceberem quando que é a hora de buscar uma fisioterapeuta especializada em envelhecimento e realmente cuidar disso com a especificidade que isso merece, que essa demanda na sua vida merece, né? Quando que você vê, doutora Lia, que é assim, a hora, a gota d'água, quando que a pessoa deveria ir buscar esse aprofundamento, esse na realidade, desculpa. Na realidade, assim, Juliana, o ideal é a gente não deixar chegar numa incapacidade para buscar uma intervenção, né? E muitas vezes a gente busca intervenção quando a gente chega na incapacidade, né? E quando eu falo de incapacidade, eu falo de incapacidade funcional. A gente nunca pode perder a nossa função, né? Então, assim, ó, o que é função? Função é se vestir, é tomar banho sozinho, é se alimentar, é se pentear, é fazer seu próprio alimento. O que a gente quer com a longevidade? A gente quer função e autonomia. Para mim, envelhecimento rima com autonomia.
A gente não retira a autonomia dos idosos nunca, tá? A autonomia é poder de decisão, é poder de ser, é poder de estar, é poder... É algo muito, muito importante. E, às vezes, temos que nos policiar para não fazer isso. Por quê? Porque quando a gente cuida, ou quando a gente está próximo ali do nosso familiar, pai, mãe, vó, tia, seja lá que for, e a pessoa fica mais velha, a gente tem uma tendência a não ter paciência para esperar a pessoa fazer, e a gente vai lá e faz. Né? Isso não é certo. Quando você faz pela pessoa, você está retirando a autonomia dela. Ah, mas ela leva 10 minutos para colocar o sapato. Ok. Primeira coisa que você tem que pensar é que um dia a tua mãe, a tua tia, a tua avó, sei lá, ela tentou te botar os sapatos durante meia hora, você corria e ela não conseguia te pegar quando você era pequena. Hoje você pode esperar um pouquinho para ela demorar para colocar o sapato. Tá? Por quê? Porque se formos abençoados, nós também seremos longevos lá na frente. E alguém vai ter que esperar a gente amarrar o sapato ou colocar o sapato. Ah, mas fulano demora muito para tomar banho. Ok. Talvez você nunca tenha tido o prazer de ter tempo para tomar um bom banho. Hoje você tem uma idade que te permite que você não tem que correr para tomar o ônibus, para ir trabalhar, para isso. Então, assim, ó, a gente nunca pode perder a função e a autonomia. Tá? E quando eu falava anteriormente, o controle me parece que realmente rouba a autonomia, né? Quando sim, o ambiente familiar, o suporte familiar, eu estudei a percepção de suporte familiar, quando a pessoa idosa começa a perceber que o suporte familiar não favorece a autonomia ela é um dos 3 pilares da percepção de suporte familiar adaptado, né? E a autonomia costuma ser roubada pelo controle. Familiares controladores roubam a autonomia na hora, assim. É difícil ter autonomia quando tem familiares controladores, né? Eu acho que uma das coisas que a gente tem que se perguntar sempre, né, Juliana, é como a gente quer que seja o processo de envelhecimento da gente. Porque o que a gente ensina aos nossos filhos, o que a gente ensina aos nossos filhos enquanto cuidamos de avô, de qualquer familiar, é o que nossos filhos replicarão com a gente. Podem ter certeza disso. Então, assim, ó, a gente quer que seja, na realidade, com autonomia, com capacidade funcional. Todo mundo quer isso. Se eu fizesse uma pergunta hoje, o que você mais quer ter na sua vida? A resposta das pessoas, da grande maioria, é saúde. Uhum. Né? A gente quer ter saúde, né? Mas a saúde, ela passa por todos esses pilares. Será que eu me sinto tão saudável assim a partir do momento que eu não tenho direito de ir na padaria comprar o pão que eu quero comer? Ah, mas se for na padaria pode cair, pode não sei o que. O maior número de quedas da população idosa acontece dentro de suas próprias casas. Aí. Tá? E muitas vezes em decorrência de que quem cuida, né, ou quem vem para cuidar, chega e muda o ambiente que o idoso está inserido para facilitar o seu trabalho. Uhum. E aí o idoso faz 30, 40 anos que ele levanta de um jeito, ou que ele faz isso de alguma forma, e daí de um dia para o outro ele tem que mudar aquilo, né? Então, assim, se a gente viver com medo de tudo, por causa que as pessoas têm uma idade mais avançada, elas não vão fazer nada em nós, né? E inclusive, vou aproveitar e te perguntar que vocês já fizeram um projeto desse grande estudo, e vocês já têm alguns achados de revisão de literatura, inclusive, e que ajudam essas idosas, inclusive, a sentirem que, bom, tem toda uma equipe de pesquisadores, tem todo um movimento para ajudá-las a descobrir novas formas de escolher e viver bem, mesmo com câncer, né? E, inclusive, na parte física, na emocional, a gente sabe, quando pesquisou idosas com câncer, que elas costumam usar muito mais do perdão e da perseverança. São mulheres longevas que se caracterizam por parar e pensar mais em si, em como se acolhem, se ouvem e se perdoam. Não é só aquele perdão para os outros, como muitas religiões colocam. É uma força de caráter
de um recurso interno, um traço positivo que tende a ser potencializado na velhice quando se enfrenta um câncer. E também a perseverança, que é aquela ideia assim de, bom, temos uma luta, como a gente vinha falando antes, e vamos encarar, vamos usar todos os recursos que temos e vamos para a luta. E nesse estudo de vocês, vocês trazem achados da literatura que inclusive corroboram a importância do teu orientando oncologista seguir aí na pesquisa à luz de achados e desse estado da arte que a literatura nos mostra. Conta para nós quais são esses achados, como é que de que forma que vocês acham que podem ajudar essas longevas enfrentando um câncer? A gente teve um estudo que foi publicado esse ano, né, que a gente desenvolveu, que ele tinha como objetivo verificar como é que era a mortalidade dos idosos que tinham câncer relacionado, né, à Covid-19. Já foi um estudo de base, foi um estudo de revisão de sistemática de literatura, né, então, para a gente que trabalha no mundo científico, a gente sabe que a revisão sistemática é o topo da evidência científica, né, é o tipo de estudo que está lá no topo, né, no primeiro grau, assim, de evidência científica. Então, já é de praxe que a gente sempre busca fazer revisões sistemáticas, né, para tentar fazer as bases das pesquisas que a gente vai desenvolver depois. O que a gente viu por esse estudo? Que, eu digo graças a Deus no sentido assim, porque uma coisa era a gente supor algo, e outra coisa era a gente poder ver isso através de resultados. Então, o estudo nos mostrou isso, né? Claro que a gente conseguiu fazer uma busca de 2019 para cá, porque na realidade é a partir disso que nós temos a Covid-19, né? Mas o que o estudo nos mostrou? Ele nos mostrou que sim, a mortalidade dos idosos que têm câncer é sim maior em relação à população em geral, tá? Se comparado, né? Então, assim, ó, ser contaminado com a Covid, né, com o diagnóstico de câncer, ser contaminado, né, se tendo Covid, tem uma chance maior de complicações para a evolução. Ou seja, é um medo real, não é aquele medo que tu vai no psicólogo e daí vai receber uma interpretação, porque esse medo é por causa de tal e tal fantasia. Não, tem uma chance, tem uma chance maior, né? Então, o que a gente já pode supor, por exemplo, né? Que ser idoso, ser longevo, já te dá uma imunidade mais baixa, que é aquilo que eu falei, né? Lentifica um pouco o corpo. Ter um diagnóstico de câncer também te coloca um tratamento que baixa a imunidade, né? Então, você acaba tendo uma chance maior, né? De ser contaminado, se contrair a Covid-19, de evoluir para óbito. Por isso, então, estamos vivendo um momento de ter um cuidado maior. Mas o que esse estudo também mostrou para nós? Que não houve uma relação, né, não apresentou uma relação com o tipo de tratamento, de intervenção que a pessoa está fazendo para o tumor, entendeu? A gente não conseguiu, assim, através do estudo, a gente não conseguiu ver assim, não, tem mais risco para quem faz químio, tem mais risco para quem faz rádio, tem mais risco para quem faz imuno. Não, isso o estudo não conseguiu demonstrar. O que o estudo conseguiu demonstrar para nós é que a mortalidade, ela é maior, né, nos idosos que têm câncer e que têm a Covid-19 associada, né, e em comparação a se a gente estivesse olhando para uma população, para a população em geral. Claro, se fosse hoje, esse estudo ele saiu aqui no início do primeiro semestre, aqui, tá? No início do ano. As coisas, elas estão sempre avançando. Eu não sei se hoje, se eu fosse olhar para os dados de hoje, se eu teria, na realidade, mais artigos para mim discutir, porque o que aconteceu? A gente saiu de um número bem expressivo de artigos, mas, na realidade, com os critérios do que a gente queria ver, a gente acabou sobrando só 4 estudos. Claro, né, nós temos uma doença nova, então não tinha também muitos experimentos novos para nos comprovar, né? Mas, então, a gente sabe que, assim, ó, cientificamente é verdade, não é suposição que ser idoso e ter diagnóstico de câncer tem uma chance maior de evoluir para óbito, né? Então, por isso, nós estamos passando por esse processo aí de fazer todo esse nosso cuidado, né?
e cuidar da gente, assim, mais dentro das nossas próprias casas, né? Não é a gente, ou mesmo que a gente, eu acho que a socialização com a família, ela é muito importante, ela pode acontecer com todos os cuidados, a gente não pode esquecer dos cuidados, né? Tanto é que a gente tem passado por momentos aí, tem gente que acha que pode, não, agora nós já podemos deixar, né, de fora. Não, inclusive aqui, estamos aqui falando, estou sem máscara porque estou sozinha dentro do escritório, na minha casa e tal, não tem ninguém aqui junto comigo, né? Mas se não, a gente estaria também se cuidando, né? Então nós temos esse resultado aí desse estudo, né, que publicamos aí. Essa tomada e aumento de consciência, ela pode sim significar a tua vida. Então, as sim. escolhas são escolhas, assim, parece que a pandemia fez a gente também, não necessariamente a gente pode aproveitar dessa oportunidade, desse grande pesadelo da humanidade que é a pandemia, e perceber o quanto que sim, são pequenos detalhes, pequenas coisas que fazem a diferença e que sim, uma escolha sim pode custar a própria vida. E quando a gente está amparado em conhecimento científico, não é achismo, são coisas validadas, pesquisadas no mundo todo, isso também precisa ser incluído no nosso aparato de escolhas, para que a gente realmente consiga uma longevidade. Longevidade também tem muito a ver com o comportamento, com saber se defender das ameaças, de vírus que ameaçam, comportamentos que realmente salvam. Então, eu estou muito agradecida por você ter conseguido disponibilizar o teu rico tempo, doutora Lia, para nos contar desses achados, ressaltar a importância disso, para que não fique no achismo, a importância desses cuidados, e que essas mulheres idosas possam sim gozar de uma vida longa e, inclusive, saírem mais fortes, porque é isso que os estudos na psicologia mostram, que quando elas passam por um tratamento oncológico, elas sim, emocionalmente, podem sair mais fortes em muitas forças, principalmente nessas que eu falei, né, do perdão e a perseverança, e como você diz, a ciência está aí para sempre trazer novos fatos, novos dados e, com certeza, uma nova oportunidade. Você nos conta mais achados dos seus estudos, dos estudos de vocês. Vai ser um prazer enorme continuarmos essa conversa. Doutora Lia, que mensagem final você deixa para essas idosas que estão nos assistindo agora, ou que vão assistir depois? Tem aí o Ronaldo e o Dimeri que comentaram aqui, curtiram, disseram que estão gostando muito, que aprenderam muito. E que mensagem você deixa para quem vai ver depois também? Eu acho que a grande mensagem que eu gostaria de deixar para essas idosas é assim, a gente tem que, de alguma forma, entender e ser grato à longevidade, independente de se ela vai ter limitações, como eu coloquei antes, de capacidade funcional e de autonomia de alguma forma. Então, assim, esse é um preço que nós pagamos por viver muitos anos, né? Mas sempre deixando claro que não existe um momento perfeito para a gente entender e colocar a vida na balança e dizer assim, não, o bom na realidade era se eu não tivesse isso. O bom seria a gente não ter nenhuma doença, mas daí provavelmente, né, nós teríamos que ser eternos e a gente sabe que isso a gente não consegue, não conseguiu, né? De todo o pesquisador do envelhecimento. Né? E a gente não vai, que bom se pudesse, né? Mas a gente sabe que não é possível. Então, assim, nós precisamos ser felizes em todas as fases da nossa vida. E ser felizes com as situações que estão sendo postas a nós. Então, eu tenho uma frase que eu ouvi a vida inteira da minha mãe, e seja baseado na crença que cada um de vocês tenha, mas eu acho que a gente pode usar essa como exemplo, que é uma frase que diz assim, que Deus sempre dá para a gente o que Ele tem de melhor para nos dar, naquele momento, né? Então, talvez se a gente não estivesse passando por alguma dificuldade, a gente estaria passando por outras, tá? Então, eu acho que nunca, uma coisa que é bem importante é assim,
Nunca podemos pensar, por que eu? Porque precisamos sempre pensar, por que não eu? Uau! Né? Se tem que ser de alguém, alguma dificuldade, em algum momento ela pode ser da gente. Mas uma coisa é assim, ó, a minha mensagem final é dizer assim, ó, sejam felizes com qualquer idade, com qualquer problema que cair no seu colo. Quanto maior a idade, maior a chance, com certeza, de os problemas acontecerem. Mas a felicidade, esse conceito, ele está nas pequenas coisas, e talvez muitas pessoas acabem encontrando a sua felicidade nos momentos de grandes dificuldades da sua vida, tá? E acabe até descobrindo e conhecendo melhor as pessoas próximas, justamente nos momentos difíceis da vida que estão passando, né? Então, eu acho que não podemos nunca imaginar que só porque temos uma idade mais avançada, isso é o fim. Não. Todos os dias morrem pelas mais variadas razões, pessoas muito, muito, muito jovens. E talvez viveram, na realidade, muito menos, né? Então, eu acho que precisamos, sim, exercitar a gratidão, seja da forma que for. Nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu tenho essa idade, estou passando por isso e tal. Não. Se você tivesse não chegado aos 90 anos, aos 85, tratando uma doença, talvez você também iria pensar que você também era uma pessoa sofrida porque você estava vivendo aquilo antes, né? Então, não vai existir esse tempo, gente. A gente queria, e todo mundo quer, a gente quer buscar a eternidade, né? Mas a eternidade, ela está longe disso. Então, nós precisamos sim nos eternizar, mas nos eternizar pelos bons exemplos. Uau! E com essa mensagem encerramos mais um episódio do programa Tem Orgulho da Idade. Doutora Lia, muito obrigadão pela tua participação aqui. Obrigadão a todos os que participaram agora, deixaram likes, curtiram, comentaram aqui pelos grupos de WhatsApp. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp e fazer mais perguntas, ou depois que assistir a live no Facebook, no Insta, no YouTube, quiser fazer mais perguntas, estamos à disposição. Doutora Lia está à disposição. Tem aí o contato teu, né, doutora Lia, passando na Sim. tela. É só entrar em contato, seja pelo WhatsApp, pelo Insta, e a sua dúvida será respondida. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau.